Um tema um pouco fora do comum. Cristãos, tá? Cristãos. Esse é o tema de hoje, né? E por que eu quero falar sobre isso? Porque algum tempo atrás, lá pela década de começo dos anos 2000, eu acho, 2000 e pouquinho, não lembro exatamente quando, mas talvez alguns de vocês se lembrem dessa época, e o pessoal um pouquinho mais velho, né? Os mais jovens não vão lembrar, mas o pessoal um pouquinho mais velho vai lembrar de uma época que virou moda ser evangélico. Alguém lembra desse tempo? Lembra? Virou moda, né? De repente todo mundo ficou evangélico, né? E algumas igrejas começaram a crescer muito, com um discurso assim, muito bacana, de sucesso, assim, um discurso de prosperidade, né? E de resolução de problemas e tal, e as igrejas começaram a inchar. E de repente você via assim, as pessoas mais improváveis falando que eram evangélicas, né? Que eram da igreja X, da igreja Y, e algumas igrejas viraram símbolo de status. E aí você pode falar, pô, legal, né, bacana, quer dizer, a igreja cresceu, as pessoas se converteram. Bom, na verdade mais ou menos, porque o que a gente viu naquela ocasião não foi bem uma conversão, foi um convencimento. Muitas pessoas se convenceram a se tornarem evangélicas, porque o evangelicalismo se tornou meio que um salvo-conduto para você ter sucesso na vida. E era isso que era pregado, era isso que era falado em muitas dessas igrejas, né? E acabou ficando uma coisa meio estranha, porque você via assim, pessoas que não estavam de fato tendo qualquer tipo de mudança de vida, se declarando como cristãs. Eu sou cristão, né? Poxa, mas a nossa perspectiva de um cristão, quando você vai para a palavra, você fala, o cristão ele passa por algumas transformações, ele passa por algumas mudanças. Por isso que há essa expressão, que eu até não gosto de usar muito, mas a gente tem essa expressão do converter-se, né? O que é converter? É mudança de caminho. Você está indo numa direção, você passa a ir a outra. Até uma anedota, um dia eu achei muito engraçado, que eu vi um pastor falando assim, se converter é você ter uma mudança de 360 graus na sua vida. Ups, não, 360 não, gente. 360 você volta no mesmo lugar. 180 graus, né? Estou indo para lá, passo a ir para cá, ou vice-versa, né? E passou por esse tempo, e aí surgiu todo esse monte de gente, e a gente via assim que, poxa, parece que não são cristãos de verdade, são apenas pessoas convencidas a esse evangelho. E a gente acha que isso é novidade, mas a gente vê na palavra que não, que na verdade não é novidade, porque Jesus já trata disso lá no Apocalipse, né? Um texto que eu usei esses dias, quando Jesus fala para aquela igreja de Laodiceia, ele fala, olha, conheço suas obras, sei que você não é frio, não é quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E você diz, olha a característica daquela igreja, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Quer dizer, eu sou autossuficiente, eu estou bem de vida, eu estou com tudo em cima, eu sou o cara, nossa igreja é bacana, tem isso, tem aquilo, tem o melhor grupo de louvor, tem 153 mil células e não sei quantos mil membros, e pá, mas não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. E aí ele fala para a igreja, aquele texto que a gente usa no evangelismo, mas que na verdade foi falado para a igreja, eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, Jesus está falando, olha, vocês são uma igreja, eu estou do lado de fora da igreja de vocês, batendo na porta. Caramba, Jesus está falando isso para uma igreja. E a gente usa no evangelismo, você tem que abrir seu coração para Jesus. Jesus está falando, igreja, abra o seu coração para mim. Abra a porta para mim, porque eu quero cear com vocês. Então, eu acho muito interessante que, desde aquele tempo, nós já tínhamos esse fenômeno dos cristãos, só que não. Os cristãos nominais, dos cristãos, vamos dizer assim, não praticantes, né? Ou não transformados. Não é novidade, naquele tempo já tinha isso. O problema já era exatamente esse, essas pessoas, né? Muitas pessoas, muitos cristãos que dizem, sou cristão, como se isso fosse uma marca de camisa, a marca de um carro, ou o título de um clube. Eu sou rotariano, eu sou do Lions, eu sou do sócio do Canadá, ou da Arel, eu sou cristão.
esse é o clube a quem eu pertenço, essa é uma identidade que eu tenho, esse é um rótulo, uma marca que eu uso. A gente vê, naquele tempo já tinha isso. E muitas pessoas se escondem atrás disso e acham que isso é como se fosse um amuleto. É algo que vai ajudá-las a ter sucesso, que vai ajudá-las a se livrar do perigo, sabe? Igual uma patinha de coelho ou sei lá o que você pode acreditar que vai te dar sorte, né? Então não é novidade, isso sempre houve e, para nossa triste surpresa, continua acontecendo isso. De fato, o termo cristão, se você olhar na palavra, você vai ver que ele era uma expressão pejorativa. Você sabia que cristão começou como algo pejorativo, que os judeus e os romanos usavam para se referir àqueles que seguiam a Jesus. Você fala, aquele é um cristão, tipo, que nojo, é um cristão, é daquela seita lá. Era assim que eles chamavam os seguidores de Jesus. E o termo aparece a primeira vez lá em Antioquia, né? A gente vê lá em Atos capítulo 11. Mas até então, o termo que definia os cristãos era um outro que eu acho que a maioria de vocês sabe, que dá até um arrepio na coluna quando a gente fala dele, né? Alguém sabe como que os cristãos, antes de serem chamados cristãos, eram chamados? Alguém sabe? Não era crente, era discípulo. Discípulo, exatamente, eles eram chamados de discípulo. E o que é discípulo? Discípulo é um termo um pouco assustador, porque ele é bem definido. Porque quando você fala cristão, você fala, o que é o cristão? É o que crê em Cristo. Mas crer em Cristo, gente, convenhamos, é fácil, né? Qualquer um pode crer em Cristo. Eu tenho amigos que falam assim, não, eu creio em Cristo. Claro, Cristo foi um grande mestre. Cristo foi um grande filósofo, foi um profeta. Gente, crer em Cristo, até o diabo crê, tá? Então, se for crer em Cristo, for condição para ser cristão, então a gente pode falar que o diabo é cristão. Ups! Os seguidores de Jesus eram chamados de discípulos, que é uma outra coisa totalmente diferente, não é apenas crer. O que é ser um discípulo? É aquele que recebe ensino. Veja bem, aquele que recebe ensino, ou seja, o discípulo é ensinável, ele aceita o ensino, ele não apenas ouve, ele recebe o ensino, ele aprende, ele é aluno, ele se coloca na posição de aluno. Segunda, ele é um sectário, quer dizer, faz parte de uma seita, né? Faz parte de um grupo que professa as doutrinas ensinadas ou propagadas por outro. Ele é um adepto convicto. Ele não apenas crê, ele é convicto, ele tem convicção daquilo que ele acredita. E aí, o dicionário completa, cada um dos apóstolos de Jesus. Legal. Esse é o discípulo. Vocês percebem a diferença entre ser discípulo e meramente um crente ou um cristão? Eu creio. Não. Eu recebo o ensino, eu aprendo, eu sou aluno, eu professo, eu propago, eu tenho convicção. Tá? E como eram os discípulos naquele tempo? Como é que você se tornava um discípulo? Em primeiro lugar, você precisava ser escolhido, porque era o mestre quem escolhia os seus discípulos. E a gente vê histórias assim de gente que queria ser discipulado e ficava batendo na porta, correndo atrás, perturbando, porque, me ensina, porque o discipulado era o padrão pelo qual, naquela época, você aprendia inclusive a sua profissão. Se você quisesse ser um carpinteiro, você ia ser discípulo de um carpinteiro. Se você quisesse ser um mestre da lei, você ia ser discípulo de um mestre da lei. Se você quisesse ser um médico, você ia ser discípulo de um médico. Você ia caminhar com ele, andar com ele o tempo todo, provavelmente você ia morar com ele, você ia ficar o tempo todo bebendo daquela fonte. Você ia ficar junto com ele o tempo todo. Você acompanhava esse discipulador o tempo todo. Você perguntava tudo para ele. Todo conselho que você queria, você perguntava para o seu discipulador. E quando ele te dava o conselho, o que você fazia? Você obedecia. O discípulo obedecia o discipulador. A resposta do discípulo era sempre, sim, mestre. Não devia ser fácil ser discípulo, né? E o discípulo, principalmente, era alguém que buscava aprender, buscava direção. Ele buscava o caminho. É diferente dos cristãos da nossa época,
que muitos pensam assim, eu já estou com a bola toda, já li a Bíblia X vezes, eu sei. E deixam de ser ensináveis. O discípulo é ensinável, ele quer aprender. E mais, o discípulo se torna parecido com o seu mestre. Isso é um detalhe muito importante. Eu sou um fã de Leonardo da Vinci, e eu estou lendo uma biografia dele que é desse tamanho, esse é um livrão gigante. Acho que eu vou demorar 1 ano para ler, porque eu leio assim 4, 5 páginas por dia, né? Aquele momento de lazer e tal. E um detalhe muito interessante é que hoje eles identificam quem foram os aprendizes de Da Vinci, sabe como? Encontrando traços semelhantes nas obras. Eles começam a analisar uma obra e falam assim, opa, esse cara estudou com Da Vinci. Por quê? Porque está vendo, isso aqui, aquilo ali, são características de Da Vinci. Então ele aprendeu com Da Vinci. O discípulo se torna parecido com o seu mestre. Ele se torna parecido com aquele a quem ele segue. É por isso que é difícil a gente assumir esse termo de discípulo. E é por isso que muita igreja hoje foge desse termo. E aí criam outros termos, né? Agora a gente fala de mentoria, treinamento, coaching. Agora a moda é coaching, né? Vamos fazer coaching, né? Mas Jesus nos chama a fazer o quê? O que Jesus nos chamou a fazer? Mentorados? Vão por todo mundo e façam mentorados. Vão por todo mundo e façam crentes. Não, o que Jesus falou? O que ele falou? Portanto, vão e façam discípulos. Façam discípulos. Ele não falou façam mentorados, façam trainees, façam crentes. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os ao quê? Ao quê? A gente acha que só adolescente que não gosta de obedecer. Mas fala a verdade, quando você lê esse versículo, te dá um calafrio, né? Você está falando que eu vou ter que obedecer, que alguém está falando. Porque o nosso orgulho já... Como assim vou ter que obedecer? É Jesus que está falando, gente. Briga com Jesus, não briga comigo. Por isso que eu gosto de pôr bastante versículo aí para você saber que não sou eu que estou falando, é Jesus. Façam discípulos e ensine-os a obedecer. Porque o discípulo obedece. O discípulo obedece ao que Jesus ensina. E aí vem a pergunta que não quer calar, que eu preciso fazer. Não responda para mim, senhoras, não cutuquem seu marido. Maridos, não dê aquele sorrisinho sarcástico. Mas, você é um cristão ou você é um discípulo? Jesus para você é meramente título, um rótulo, uma marca, igual tantas outras que você gosta, que você admira? Ou Ele é o seu mestre, a quem você segue, a quem você obedece, em quem você busca a direção? A gente pode pensar que é a mesma coisa, ser cristão e ser discípulo é a mesma coisa, mas não é. De acordo com a Bíblia, não é. Principalmente, a gente vê isso claramente porque ao longo dos séculos, pessoas com o título de cristão fizeram coisas horríveis e continuam fazendo. Você vê tantas guerras, tanta morte, tanta destruição, tanta coisa medonha foi feita. Em nome de Cristo, só que não foi em nome de Cristo coisa nenhuma. Porque por outro lado a gente vê a história da igreja, a verdadeira igreja de Cristo, o corpo de Cristo, sendo construída por quem? Por discípulos. Então você vê duas coisas totalmente diferentes. Você fala assim, peraí, a igreja vai muito bem até o século 3, mais ou menos século 4, né? Ano 300 é o quê? Já é 4, né? Até o ano 300, a igreja vai muito bem, obrigado, ela vai crescendo e vai sendo uma igreja que ama, que faz diferença, que promove a paz, que promove 1000 coisas boas. Aí, de repente, ela se torna oficial. Vem Constantino e faz um favor terrível para a igreja e oficializa a igreja. E aí a igreja, ao invés de buscar as coisas de Deus, passa a buscar as coisas do homem. Ao invés de confiar no poder de Deus, começa a desenvolver o seu próprio poder. E aí a vaca vai para o brejo. Porque ela passa a impor práticas, costumes,
e começa a buscar poder humano. Ela abandona o poder de Deus. E cada vez que a igreja começa a pregar ou buscar valores humanos e não os divinos, não o evangelho, ela se perde no seu propósito. Ela perde o rumo. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu até hoje. Voltando para nós agora, voltando para hoje, somos discípulos ou somos cristãos? Ou só cristãos? Você é um seguidor de Jesus, você busca Jesus, você quer aprender com Jesus, você fala sim para Jesus, você quer se tornar parecido com Ele? Ou você tem Jesus como uma marca, um adesivo no seu carro, um rótulo? Jesus, ele fala algo para os seus discípulos lá atrás, que se a igreja secular, esses séculos todos, se a igreja tivesse abraçado, nunca se desfiado desse princípio, muita dor teria sido evitada, muita coisa não teria acontecido, guerras, escravidão, conflitos. A gente não precisaria do movimento dos direitos humanos, se a igreja tivesse vivido esse princípio desde o começo e jamais se desviado. É algo que eu sei que vocês já ouviram 1000 vezes, mas hoje a gente vai olhar uma perspectiva um pouquinho diferente. A ocasião é a última ceia, o tempo está acabando, Jesus está prestes a ser preso, Jesus sabe o que vai acontecer, os soldados não, mas ele sabe que os soldados estão vindo, são aqueles últimos momentos, e ele ainda quer ensinar algo para aqueles homens. Imagina você está indo viajar, ou seu filho está mudando de casa, de repente seu filho se casou, está indo embora, ou está indo para a faculdade, você sabe que você tem ali pouquíssimos minutos para ensinar alguma coisa ainda, você passou muito tempo ensinando, mas naqueles últimos 5 minutos que você tem junto com aquela pessoa, você sabe que você não vai ver aquela pessoa por um bom tempo, você só tem 5 minutos, e você quer ensinar algo para ela, aí Jesus vem e solta essa. Ele chama os 11, porque Judas já saiu, foi lá se macumunar, e ele chama aqueles 11 e ele fala para eles, cara, meus filhinhos, eu vou estar com vocês só mais um pouquinho, e vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, e agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Pedrão já fala, não Jesus, espera aí, eu vou sim, aonde você for eu vou, já comigo, estou do teu lado, brother. Jesus fala, calma Pedro, calma Pedro, e ele continua, fala, meninos, um novo mandamento eu dou a vocês, amem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros. E aqui é interessante, porque quando ele fala um novo mandamento, essa palavra novo no grego, ela significa kainos, que significa estranho, incomum. Não é novo de novo, novinho em folha, que não é velho, que não é usado. Não, seria como se Jesus falasse assim, um mandamento incomum eu dou a vocês. Um mandamento estranho eu dou a vocês. E aí eu acho que João fala assim, peraí, Jesus, não, mas olha, eu estava aqui escrevendo os seus relatos, que eu estou escrevendo um livro a seu respeito, sabe, o livro de João, estou aqui escrevendo tudo que você fala, estou copiando, e lá atrás o Senhor já falou que o mandamento mais importante era a gente amar a Deus e depois amar os nossos irmãos, então o Senhor já falou isso, na verdade não é novo não. Mas Jesus continua falando, calma João, como eu os amei, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Quer dizer, não é só para a gente amar, tipo assim, eu amo cachorro quente, eu amo pipoca e eu amo meu irmão. Não, não é esse nível de amor. O amor que eu estou falando é o amor que eu dei para vocês. E que de fato, eu creio, aí o Eli falando, eu creio que naquele momento os discípulos não tinham ideia do que Jesus está falando. Até porque a gente vê que mais um pouquinho à frente, eles parece que nem prestam muita atenção no que Jesus está falando. A reação de Pedro, você fala, Pedro está desconectado, não é possível, o cara não está ligado, sabe? Mas eles não entendem ainda, por quê? Porque não aconteceu ainda o que está para acontecer. Jesus ainda não foi preso, Jesus ainda não foi torturado, Jesus ainda não foi crucificado, Jesus ainda não morreu. Eles não viram isso ainda. Então, acho que quando Jesus fala assim, ame os outros como eu amei vocês, eles pensam, beleza, Jesus andou com a gente, ele
Ele deu pão para nós, Ele nos ensinou, Ele puxou nossa orelha várias vezes, quer dizer, bacana, mas eles não têm essa profundidade de compreender realmente o que Jesus fez, a obra completa. Ela não estava completa ainda, eles não viram ainda, então eles não têm essa consciência ainda. Hoje nós temos. Hoje nós entendemos essa magnitude, nós conhecemos essa parte da história, não sabemos a história completa ainda, tudo, mas a gente sabe essa parte, a gente já viu, a gente já experimentou o amor de Jesus nas nossas vidas. Agora imagine como seria o mundo se todos os cristãos, todos os que se professam cristãos, todos aqueles que um dia falaram, eu sou cristão, na história da humanidade, se todos tivessem amado como Jesus amou. Todos. Será que teria havido inquisição? Será que teria havido as cruzadas? Todo esse rolo que acontece hoje, gente, do mundo muçulmano contra os cristãos, tem a origem lá atrás, e boa parte, as cruzadas, aos massacres intermináveis que foram causados em nome de Cristo. Será que teria havido alguma dessas coisas? Será que ia ter terrorismo hoje? Será que ia ter tanta criminalidade? Lembra do domingo passado, quando eu falei que boa parte do que acontece no mundo hoje é responsabilidade da igreja? É disso que eu estou falando. Porque a igreja, historicamente, não amou como Cristo nos amou. Os cristãos não eram verdadeiros discípulos. E por isso a gente vive esse contexto que a gente vive. Como que ia ser a sua vida se as pessoas à sua volta amassem você como Cristo nos amou? O que seria diferente nas suas atitudes se você amasse a todos como Cristo te amou? Percebe? Vocês conseguem perceber como tudo ia ser diferente? Como tudo iria mudar? O que ia acontecer? Jesus fala o que ia acontecer. Jesus deixa claro, Ele fala, com isso, se vocês agirem assim, se vocês amarem como eu amei vocês, todos saberão que vocês são meus crentes. Vocês são meus discípulos. Meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A marca do discípulo é o amor. Não o conhecimento que ele tem da Bíblia, não quantas horas ele ora, ou quantos cursos, ou seminários, ou mestrados, ou doutorados, ou especializações ele fez. A marca do discípulo é o quanto ele ama. E eu sei que isso arrebenta um monte de paradigmas que a gente tem. A marca do discípulo é o amor. Aí eu acho que eles pensam assim, peraí Jesus, então quer dizer, então se a gente amar uns aos outros, a coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer. Então, eu não preciso de programa de rádio? Não. Eu não preciso de canal de televisão? Também não. Eu não preciso fazer a fórmula de lançamento para promover os cursos e os programas da minha igreja? Nope. Tudo que você precisa é amar. Tudo que você precisa é amar. Você precisa amar. Se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Cristão, qualquer um pode ser. Discípulo, só aquele que ama, como Jesus amou. Aquele que aprende de Jesus, aprende a amar com Jesus e ama como Jesus. Eu sei que todo mundo aqui é cristão, mas eu quero que todos aqui se tornem discípulos. Cristão é aquele que crê, discípulo é aquele que aprende com Jesus, que caminha com Jesus, que se torna como Jesus. Vocês percebem que Jesus não... É engraçado, né? Jesus não fala nada de nem... Ele não fala das disciplinas, ele não fala nem de ir na igreja, nem de dar dinheiro, ele não fala de nada, ele só fala assim, gente, o que vocês precisam é amar. Amar uns aos outros, amar uns aos outros. E aí o Pedro, né? O Pedro é um barato, eu gosto muito, eu me identifico muito com o Pedro, porque eu sou meio assim também. O cara está falando, eu já estou pensando em mil coisas, né? Aí o Pedro, ele vem, faz aquela entrada triunfal assim, totalmente, senta no trem andando e senta na janelinha e quer dar tchauzinho, né? Ele fala, mas Jesus, para onde que você vai?
Aí Jesus fala sério, Pedro, é com isso que você está preocupado? Eu estou falando sobre o amor, eu estou falando sobre a igreja, eu estou falando como a coisa vai acontecer, você está preocupado para onde eu vou? Pedro é uma figura, né? Mas Jesus, eu quero ir junto, eu vou morrer por você. E Jesus, eu acho que olha e fala assim, Pedro, fala sério, você vai fugir de uma garotinha da 4ª série, rapaz, fica na tua. Eu não quero que você morra por mim, Pedro. Eu quero uma coisa muito mais difícil de você. Eu quero que você ame essas pessoas. E lá na frente a gente sabe que Jesus completa o discurso dele para Pedro, quando ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, cuida das minhas ovelhas, ame as minhas ovelhas. Eu não vou estar aqui fisicamente para amá-las, você vai ficar no meu lugar fazendo isso. É sensacional, quando a gente liga os pontos, fala, cara, está tudo conectado. E Jesus fala para Pedro, eu quero que vocês sejam uma família, vocês sejam um corpo, vocês estejam juntos, onde as pessoas entrem sem medo de serem acusadas, de serem cobradas, serem extorquidas, mas que cheguem em vez e falam assim, olha como que eles se tratam, olha como eles se amam, como eles tratam as mulheres, como eles tratam as crianças, como é bom estar no meio desse povo. E de repente vai ter gente que vai falar assim, eu não sei nem se eu acredito em tudo que esse povo fala não, mas quer saber? Eu quero ter um amigo assim, porque esses caras são fiéis, são amorosos, são generosos, eles estão lá para te ajudar. Eu quero ter amigos assim, eu quero ter um patrão assim, eu quero ter um funcionário assim, eu quero ter uma sogra assim, um genro assim, uma nora assim, porque estar com um discípulo de Cristo é tudo de bom, né? Então, que Jesus, como que diz, criem comunidades assim, invistam nisso, porque aí vai crescer, porque todo mundo vai querer fazer parte de um grupo assim. Quem aqui não quer ter um amigo que te ama, que é generoso, que é honesto, que está do seu lado quando você precisar, que te ouve, que te fala aquelas palavras que às vezes você não quer ouvir, mas fala? Todo mundo quer, não é? Todo mundo quer. Obrigado, querida. Porque se relacionar com discípulo é tudo de bom. Mas hoje em dia, se relacionar com cristão, nem sempre, né? Nem sempre. Porque nem todo cristão é um discípulo. Todo discípulo é um cristão. Mas nem todo cristão é um discípulo. Bom, aí, 55 anos mais tarde, João, que viu muita coisa, veja, João foi o último que a gente entende, foi o último discípulo a sobreviver, foi o último a partir. João viu Jerusalém cair, ele viu o templo ser destruído, ele viu milhares de cristãos sendo mortos. Ele viu Pedro ser morto, viu Paulo ser viu assim, ficou sabendo, né, de Pedro ser morto, ficou sabendo de Paulo ser decapitado. Todos os outros discípulos desapareceram, né? Ele passou pelo governo de Tibério, de Calígula, de Cláudio. Cláudio, cadê o Cláudio? Cláudio, você sabia que você foi um imperador romano? Foi dos melhores não, viu? Foi antecessor de Nero, tá? Ele viu Nero, estava lá quando Roma pegou fogo, né? Na verdade ele não estava lá, né? Ele estava em Éfeso, né? Mas quando Nero tacou fogo em Roma, João ainda estava por perto, né? Ele viu Jerusalém se tornar uma cidade onde os judeus não podiam mais entrar. Você bota fé no negócio desse? João estava lá, cuidou de Maria, cuidou da mãe de Jesus, né? Porque Jesus pede para João cuidar da mãe dele, João cuida de Maria. Vão morar em Éfeso. Se você for para Éfeso hoje, uma cidade na Grécia, você pode ainda ver onde João morou, você pode caminhar ali onde João caminhou, bem bacana. Ele é um idoso, ele sobreviveu a tudo isso, toda essa tragédia, toda essa desgraça. A gente vê as notícias hoje, você fala, quanta coisa ruim. Te garanto que para João foi bem pior, porque além de tudo, ele era perseguido, ele fazia parte dos perseguidos. E nesse contexto todo, ele escreve uma última carta, que a gente entende que são as últimas 3 cartinhas que ele escreve para os discípulos, para a igreja. Então também, ele está naquele último momento, é melhor eu escrever logo, porque eu já estou velhinho, não vou viver mais muito tempo, já existi até agora, quer dizer, as probabilidades eram que eu nem devia estar vivo, vou escrever ainda alguma coisa, vou mandar uma mensagem para meus irmãos, para meus amigos. Então, se você imagina o valor daquilo que ele escreve, ele é tipo assim, o último Jedi, né? O último. Depois dele,
Acabou. Não tem mais ninguém vivo que viu a Jesus, que andou com Jesus, que caminhou com Jesus, que experimentou Jesus. Ele é o cara, ele é o último. E aí ele escreve uma carta. 1 João. E lá na carta ele fala assim: amados, amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Pois o amor procede de Deus. Pô, João, depois de 55 anos você ainda está com esse discurso, cara, do amor. Olha tudo que aconteceu, velho. As guerras, a perseguição, todo mundo morreu. Toda dificuldade, você não pode sair na rua, te pegarem, você morre. Aquele que ama, aquele que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Deus de guerra, Jeová poderoso. Aleluia! Que Deus é amor. Deus é amor. Todas essas outras coisas também. Mas antes de tudo isso, Deus é amor. Deus é amor. Tudo o que aconteceu, Deus é amor. João, mas e Jerusalém, e Pedro, e Paulo, e Mateus? Os historiadores dizem que Mateus foi queimado vivo. Foi Mateus, João. Se Deus é amor, onde é que Deus estava quando essas coisas aconteceram? Onde que Deus está nessas horas? A perseguição, o Coliseu, a inauguração do Coliseu. Estava vendo lá, parece que mataram 300 cristãos na inauguração. 300. Onde que Deus estava nessa hora? Como você pode afirmar isso? Como você pode falar que Deus é amor? Tema da semana passada, né? Quem não assistiu, vê o vídeo. Tem vídeo, Carlos? Vai ter. Completo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. E eu, João, eu vi, eu estava lá, sou testemunha, eu andei com ele, passei com ele, comi com ele, bebi com ele, não cerveja, porque crente não bebe cerveja, mas eu bebi vinho com ele. É que uma vez eu falei que Jesus bebeu cerveja com João e levei um pito de um irmão depois, então agora eu não falo mais, só falo que Jesus bebia vinho com os discípulos. Foi assim que Deus manifestou o seu amor. Ele enviou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, para que tivéssemos vida nele. Ele deu a sua vida para nós e hoje eu vivo, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho em Jesus. Assim que Deus nos amou, não foi consertando as paradas do mundo aí, tudo que está errado. Esse papel é para a igreja fazer, nós é que temos que interagir com o mundo, mas Deus mandou o seu Filho, e nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Ele nos amou e enviou o seu Filho, como pagamento, propiciação, pagamento pelos nossos pecados. Veja aí que tem, nós tenhamos, nos amou, propiciação dos nossos pecados, nós, tudo é nós, ou seja, todo mundo, todas as pessoas que você vai encontrar na vida, é alguém por quem Jesus morreu. Até aquela pessoa que você mais detesta, pensa aí em quem que você mais quer ver assim, queimando no fogo do inferno. Né? Não vou falar porque hoje em dia a gente não pode falar, o Supremo Tribunal está caçando quem fala mal deles, né? Então não vamos falar. Mas você pode imaginar. Quer saber o pior? Tem até raiva, né, Sandra? Jesus morreu por essas pessoas também. Jesus ama essas pessoas também. Talvez elas jamais irão reconhecer, mas Jesus as ama. Jesus morreu por elas. Jesus morreu por elas. Todas elas. E João, depois de tudo que ele passou, de tudo que ele viu, de toda a dor, de todo o sofrimento, perder todos os seus amigos, sua família, todo mundo, ele está convencido, 55 anos mais tarde, ele está convencido que nada mudou.
Interessante a gente ver isso, gente. É por isso que é importante, às vezes, você estudar a Bíblia com detalhes, ver quando foi escrito isso. 50 anos mais tarde, ele tem convicção de que nada mudou, e ele completa: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E essa palavra devemos é interessante, no grego ela é opheilo, que tem a ver com dívida. É um termo legal, aí os nossos amigos advogados, é um termo legal, que diz, esse opheilo, esse devemos, é literalmente dever no sentido de ter dívida. Eu devo no sentido, eu estou endividado com as pessoas, porque Deus me amou de tal maneira que eu tenho uma dívida de amor para com as pessoas. Eu devo esse amor a elas. E eu devo a Deus amar as pessoas como Ele me amou. Aquilo que Ele me deu não é para ficar só para mim. Esse amor que Ele me deu não é meu para ficar, é meu para compartilhar, é meu para entregar, é para eu ser um canal de amor, e não um reservatório, que vai encher. É para eu ser um canal de amor, porque eu devo esse amor, eu recebi, eu preciso dar esse amor. É isso que João está falando. Nós temos essa dívida, e um dia nós vamos prestar contas a Deus, e eu acho fantástico a gente ver que Jesus falou isso lá no comecinho do ministério dele: amem uns aos outros, ame a Deus e amem uns aos outros, vertical, horizontal. Daí Jesus fala a mesma coisa quando ele está para ir embora. E aí João vem 50 anos mais tarde e fala tudo de novo. Caramba, eu acho que é para a gente prestar atenção nisso. Que ser discípulo significa aprender com Jesus e amar como Jesus. Porque do amor decorre toda a obra de Jesus. Tudo que Jesus fez foi fruto do amor dele. Tudo que ele fez foi fruto do amor dele. Esse versículo todo mundo sabe de cor, mas será que a gente presta atenção quando ele fala: porque Deus tanto amou o mundo, que deu. Vocês percebem que dar o seu Filho, para que todo que nele crer, mas ter a vida eterna, etc. e tal, tudo isso é fruto do quê? Do amor de Deus. Deus tanto amou. Da mesma forma, todo discípulo faz tudo como fruto do amor. Nós também precisamos fazer tudo como fruto do amor. Então a gente deve fazer missão, ajudar os pobres, evangelizar, ter um programa na rádio, ensinar, louvar, fazer 1000 coisas como fruto do amor. Se não for fruto do amor, gente, se não for por amor, não vai prosperar da maneira que Deus planejou. Pode até prosperar da maneira humana, pode até dar certo, ajudar pessoas, ganhar dinheiro, fazer isso, aquilo, sei lá. Mas o projeto de Deus é que tudo aquilo que a gente fizer seja fruto do amor que nós temos por Ele e pelas pessoas. Nós precisamos sondar o nosso coração e falar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? É por amor ou é por status? É por amor ou é para ter uma posição XYZ? É por amor ou porque é divertido e eu curto, é bacana? Precisa ser por amor. Precisa ser por amor. Talvez hoje, vocês ou alguns de vocês tenham dificuldade de sequer compreender o amor de Deus. Quanto mais amá-lo, né? Eu entendo isso. Eu entendo, e não se sinta cobrado, não se sinta constrangido. Mas eu preciso te falar algo que é um pouco, pode soar um pouco duro, mas não é uma cobrança, tá? Mas a verdade é difícil nós amarmos alguém a quem não conhecemos. É difícil amar alguém com quem você não tem relacionamento. É difícil você amar alguém de quem você só ouviu falar. A gente ama quem a gente conhece. Então, o nosso amor de Deus, ele decorre de conhecermos a Deus, de aprendermos o que Ele fez por nós e recebermos o que Ele fez por nós,
e percebermos o amor dele. Por que eu falo perceber o amor? Porque o amor já foi dado, já foi entregue. Eu preciso perceber esse amor, receber esse amor. Eu não preciso merecer esse amor, porque ele é incondicional e ele é pela graça. Ele nos amou aonde estávamos, aonde estamos. Nós somos amados aonde nós estamos. Então, o nosso papel é receber só. Receber, perceber, abraçar isso. Tá? E eu sei que tem muito cristão, lembra? Cristão, discípulo. Tem muito cristão que não é discípulo porque ainda não entendeu o amor, porque ainda não recebeu o amor. Não se sente amado, não se sente aceito, não se sente abraçado. Nunca sentou aos pés de Jesus e ouviu dele e recebeu o conforto dele. Então, talvez hoje, muitos de nós precisemos dar um passo prático que pode até parecer um retrocesso, mas eu prometo, não é um retrocesso. Mas talvez muitos aqui hoje precisem fazer uma coisa muito simples, que é assumir o seu papel de discípulo. Abrir mão do seu rótulo. Tem um livro que a gente gosta muito, né, Carla? Que ele fala das suas vestimentas, né? Da sua roupa de presbiteriano, batista, metodista, católico, que mais? Sei lá, qualquer coisa que você já foi na vida aí, que você já vestiu. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu creio nisso, eu creio... Meu, hoje é o momento de você se despedir disso tudo. Falar, cara, eu quero ser discípulo. Quero ser discípulo. Eu creio. Se eu creio, me torno discípulo. Se é para ter algum rótulo, que seja esse. Discípulo. Assuma o seu papel de discípulo. Sabe? Primeira coisa, assuma esse papel de discípulo. Abandone os rótulos, tire essa vestimenta, tira qualquer coisa que você botou no lugar ali que você acha que resolve. Não, eu sou discípulo. Segundo, receba o amor de Jesus. Receba esse amor. Entra na presença de Jesus, busca a presença de Jesus, vai conhecer quem Jesus é. Eu garanto para você, quanto mais você se colocar na presença de Deus e começar a orar e começar a ler a Bíblia, você nunca leu a Bíblia, pega o livro de João, começa por lá. O Eli falou tanto de João hoje, quero entender quem é esse cara. Vai ler João. João explica, bem explicadinho, quem é Jesus. Vai descobrir quem é Jesus. Quem foi Jesus, o que ele fez enquanto ele estava por aqui. Se debruça sobre a palavra. Começa a ouvir a Deus, fica quieto na presença de Deus, para de falar, desliga o celular, desliga a música, desliga a TV, fala, Deus, fala comigo. Começa a ouvir, começa a gastar tempo com Ele. Eu garanto que você vai começar a perceber o amor dEle por você. Você vai começar a receber o amor dEle. E você vai começar a amar. Você vai aprender a amar com Ele. Talvez outros já sejam, não, eu sou um discípulo, eu entendo o amor, eu recebi o amor, eu estou caminhando com Jesus, eu estou buscando Jesus, eu ouço de Jesus, eu aprendo com Jesus, eu procuro obedecer, eu tento obedecer, eu procuro falar sim. Mas aí para você que já tem essa convicção, que já tem essa caminhada, que está aí há mais tempo e que sabe que não, eu sou discípulo, estou bem, essa palavra para mim foi legal, mas me sinto validado. Só quero te perguntar uma coisa, você já ama como Jesus? Porque eu conheço muita gente que está na caminhada há muito tempo, que sabe a Bíblia muito bem, muito melhor que eu, mas que não consegue amar como Jesus. Não é generoso como Jesus foi. Não é misericordioso como Jesus foi. Eu conheço muita gente que sabe a Bíblia de cor, mas usa essa Bíblia de cor para lançar peso, condenação, cobrança sobre as pessoas. E o que Jesus quer que você lance sobre as pessoas é amor. É amor. Então talvez você saiba a Bíblia de cor, mas talvez você não consiga amar como Jesus amou. Então hoje o meu desafio para você é um pouco mais difícil do que para aqueles que só creem. Tá? Porque assumir o papel de discípulo é bacana. Receber o amor é bacana.
Mas para vocês que já fizeram isso, eu quero te desafiar a decidir amar. Coloca junto com as suas disciplinas. Se você ora, se você estuda a Bíblia, se você medita, coloca mais uma disciplina: amar. Eu vou amar. Nem que no começo seja um esforço. Eu vou amar. Eu vou amar a pessoa que me corta no trânsito. Eu vou amar aquele juiz que solta o bandido que eu acho que ele não devia soltar. Eu vou amar aquelas pessoas que cometem coisas horríveis. Eu vou amar. Porque Jesus amou, porque Jesus morreu por elas. E eu vou orar sobre a vida dessas pessoas. E eu vou profetizar sobre a vida delas arrependimento e salvação. Pode profetizar justiça também, gente, não tem problema. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, ora, profetiza justiça, profetiza paz, profetiza alegria, profetiza justiça. Deus é o nosso justo juiz. Essa indignação vem de Deus. Usa essa indignação para o bem. Ora, mas ame. Esse é o nosso desafio. Vamos amar. Vamos amar. Às vezes a gente ama as pessoas naturalmente. Às vezes a gente tem que fazer uma forcinha a mais. Vamos amar. Tá bom? Decida obedecer. Decida amar. Decida amar. Enfim, o nosso desafio hoje é a gente abandonar esse rótulo de eu sou um cristão, eu sou um crente, eu sou um evangélico. Falar, não, eu sou um discípulo. Então não se preocupe, você não precisa sair por aí, quando alguém te perguntar de que igreja que você vai, você fala, eu sou um discípulo. Não precisa falar isso, que eu sei que eu estou falando, isso está parecendo coisa de seita, né? Mas que você tenha a atitude do discípulo. Que você se lembre, quem é o discípulo? É o cara que senta aos pés de Jesus, que ouve de Jesus, que lança suas dúvidas para Jesus, que ouve e que obedece, que fala sim e que se torna como o seu mestre, fica parecido com o seu mestre, que nós nos tornemos pessoas parecidas como Jesus, parecidas com Ele, parecidas com Jesus, que nós possamos amar como Ele. Amém? Vamos orar? Pai, eu sei que para muitos aqui essa palavra talvez tenha sido redundante, talvez alguns não precisassem nem ouvi-la. Mas eu sei também que há muitos, Deus, que têm estado numa vida de engano, achando que estão com tudo em cima, achando que a vida cristã se resume a isso, a crer em Jesus e tocar a vida de qualquer jeito, fazendo o que acha ser melhor. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor tem algo muito maior para nós, o Senhor tem algo muito melhor para nós. Mas que tudo isso decorre da nossa posição de discípulos, de aprender com o Senhor, de ouvir com o Senhor. E todo o impacto que a gente vai causar ao mundo, todo o impacto que a gente vai causar à sociedade, vem da gente amar as pessoas. E para nós isso não é muito natural, Deus, porque infelizmente a gente ainda tem aquela sementinha do egoísmo, da arrogância. Então, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha quebrar isso nas nossas vidas agora, em nome de Jesus. Que nós possamos ter a humildade de reconhecer o quanto precisamos aprender com o Senhor. E o quanto precisamos amar como o Senhor. O quão longe estamos de amar como o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor derrame sobre cada um aqui, Deus, um amor espetacular. Uma percepção, um sentimento de ser amado incrível, que só o Senhor pode dar. E que esse amor, Deus, possa transcender o nosso ser e ser levado para as outras pessoas, aonde quer que a gente esteja, Pai. No trabalho, na escola, no trânsito, na família, onde quer que a gente vá, Deus. As pessoas olhem para nós e falam, esse cara tem algo diferente, porque ele ama de uma maneira que eu nunca vi. E esse seja o seu amor fluindo através de nós. Levanta-nos, Deus, como uma igreja que ama, uma igreja que se torna cada vez mais parecida com o próprio Senhor Jesus. É isso que eu te peço hoje, Deus, em nome de Jesus. Faça a nossa fé prosperar, Senhor, o nosso amor ao Senhor prosperar, e que todo o resto que a gente fizer na vida seja consequência desse amor. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebranta os nossos corações. Mostra, Deus, claramente aonde nós estamos e o que nós devemos fazer, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.